Rapaz, um amigo meu aqui do canal perguntou a respeito da passagem de Mateus 11, 20 e 24, que fala sobre ai de ti, Corazim, né? E esse aqui é uma área de teologia, é um canal que a gente pretende colaborar com uns vídeos de teologia, né? Então, vamos responder para o nosso amigo. Essa é uma área da teologia que a gente chama de escatologia, essa passagem. Eu, particularmente, chamo de escatologia, né? Porque ela trata de juízo, de julgamentos, né? Então, vamos botar assim, pois trata-se de julgamento de juízo. Esse canal é exclusivamente de ensino e pensamento teológico, né? Então, vamos pensar um pouquinho fora da caixinha e vamos dar uma resposta. Isso aqui não, sempre lembrando que não é pregação, viu? É ensino, que é para você pensar fora, raciocinar, e vou explicar de trás para frente. Estou dando a resposta, depois eu dou a fundamentação. E eu estou dizendo porque o que eu penso a respeito dessa parte, né? É um assunto da passagem de Tiro e Sidom. E dá para escrever vários livros essa passagem, né? Que ela não é tão simples a explicação dela não. Mas nós vamos dar uma geral aqui, fundamentar um pouquinho, aí vocês procuram. Eu vou dar os versículos que eu utilizei, né, nessa fundamentação para responder para vocês, né? Então tá lá em Mateus 4:13, Mateus 11:23, Marcos 2:1, Lucas 10:13, Lucas 15:7, Lucas 7:35, João 4:46, Isaías 23, do 1 ao 18, praticamente todo, ele vai falar sobre a condenação de Tiro e Sidom. Jeremias 5, de 1 ao 2, 1 e 2, 31, 29 ao 30, falando de Jeremias. Ezequiel 14:12, 18, do 1 ao 32, também está lá em Ezequiel 20, versículo 9. Em Romanos 3:6, Romanos 2:15 ao 16, Salmos 84:4. Então, todos esses falam a respeito de Sidom, Tiro, né? Então, vamos embora. Essas cidades são relacionadas na Bíblia, de acordo com a versão, né, como cidade impenitente. O que é isso? É uma cidade que não tem realmente piedade de ninguém. É uma cidade que não tem temor, não tem piedade, não tem domínio, né? E a corrupção imperava nessa cidade, nessa época, né? Mas vamos dar uma fundamentação aqui para vocês, né? Este fato histórico acontece numa transição no final do ministério de João Batista para o início do ministério de Jesus. Assim, quando Jesus está iniciando o seu ministério, é o momento crítico do ministério de Jesus, pois seus adversários, vindo a mando das autoridades eclesiásticas de Jerusalém, né, estavam acusando ele e seus discípulos de transgredir as tradições dos anciões, não é a lei de Moisés aqui, a tradição dos anciões, as explicações, as tradições que eles mantinham, né, os anciões, né, que eles estavam espalhando com os seus discípulos e acusando porque eles eram imundos, né, porque não lavavam as mãos, não faziam aqueles preceitos ditos pela sinagoga, né, pois não observavam as leis cerimoniais, tais como de não lavar as mãos. E aqui que está um dos 69 reais que se encontra na Bíblia, né? Aí nós vamos tratar agora dessa questão especificamente do ai, porque diz assim, que está ligado à lamentação, esse ai, né, está ligado à lamentação, à dor, a pesar, e também pode ter uma conotação de julgamento, de juízo, condenação. Então não vamos fundamentar esse negócio aí. Já dei uma resposta assim, né? Mas o que quer dizer aqui, esses ais é mais de arrependimento, de aquebrantamento no nosso coração. Praticamente como nós estamos vendo no dia de hoje. Como eu estou brincando aqui com esse espaço, nós estamos de quarentena e eu estou dando minha contribuição, né? Então ele vai dizer assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Este ai aqui é uma exclamação de dor mesmo, viu? É uma dor profunda que Jesus está sentindo e explicando para eles, pois Jesus chama a cidade a um arrependimento. Nessa passagem de Mateus 11, 20 do 24. São mencionadas 3 cidades nessa passagem aqui, né? A cidade de Tiro, como já falei em cima aí, de Corazim e Betsaida. Jesus quer dizer aqui
que eles precisavam rasgar o coração, ter um quebrantamento e não ficar preocupado com questões de pano de saco, cinza, aquelas todas que vocês já sabem, né? Então, bora. Por ter recusado a palavra de Deus, recusado os ensinamentos, aquela geração terá um julgamento mais rigoroso, mais duro no dia do juízo. Este local foi o lugar onde Jesus fez a maior parte dos seus milagres. Era a cidade totalmente corrompida, incrédula mesmo, né? Os judeus rejeitaram toda a penitência, né? Toda a penitência divina, os ensinamentos pregados por João Batista, por Jesus. Tiro e Sidom eram cidades gentílicas, né? Corazim era uma cidade gentil. Corazim, Betsaida era cidade judia. Agora você pode perguntar, por que eles recusaram? Bom, eles não entenderam mesmo a mensagem do Messias, porque eles queriam Cristo que pensasse como eles, né? E que eles esperavam um Cristo guerreiro, um tipo de libertador, um político, uma espécie de rei, que dominasse o império e desse uma ordem para eles, né? E que eles seguissem. Uma espécie de um líder, um libertador. E esse Cristo não era como eles imaginavam, como eles queriam. É um Cristo que não incomodasse eles, era um Cristo que não incomodasse sua maneira de viver, sua maneira de pensar. Eles queriam Cristo que ensinasse o arrependimento. Eles não queriam Cristo que ensinasse o arrependimento. Jesus estava falando do reino de Deus aqui na terra e no futuro, um reino eterno. Só para se ter uma ideia o porquê desse ai, Sodoma não teve profeta que ensinasse o povo lá. Ló, que era o sobrinho de Abraão, mas a Bíblia não cita que ele fez alguma espécie de pregação, que ele era algum profeta. Ele era temente a Deus, né? Deus guiava ele e Abraão, até porque ele era sobrinho de Abraão, mas não cita que ele fez alguma pregação que chamou o povo ao arrependimento. E olha, só para se ter uma ideia, Pedro era de Betsaida, a casa de Pedro era lá em Cafarnaum, a casa de Jairo, a qual Jesus curou sua filha, também era em Cafarnaum. Era uma cidade, a cidade de Pedro, de André, né? A casa do profeta Naum também era nessa cidade, né? Que não está no tempo de o profeta Naum, não está, mas o profeta Naum teve uma casa lá nessa cidade. Foi em Cafarnaum, lá também Jesus curou a sogra de Pedro. E este ai se emprega para uma expressão, uma espécie de aflição. Esse ai, a gente poderia pegar uma espécie de exemplo de aflição, está lá em Provérbios 23, 29. Pode ser também uma espécie de desespero, né? Está lá em 1 Samuel 4, versículo 7. Uma espécie de lamentação. Está lá em 1 Reis 13, 30. Uma espécie de insatisfação. Está lá em Isaías 4. É uma dor de mágoa, Esse ai, uma exclamação, é difícil de a gente expressar, até porque nós estamos a 2000 anos de distância dele, né? Mas também está lá em Jeremias, uma espécie de dor, está lá em Jeremias 10, 19. É uma ameaça, uma espécie de ameaça. Ai de você, lembra quando a gente era molecada que a gente brincava de bola? Ou que a gente não chamava a gente para brincar de bola, a gente dizia, ai de você, né? Então, por exemplo, está lá em Ezequiel 16, 23, ou simplesmente para atrair atenção. Ai, tal, né? Ai, gente, atenção, tal. Tá lá em Isaías 5, 1. No Novo Testamento era frequente, né? Essa expressão de tristeza compassiva, mais do que a condenação. Este último sentido de condenação, no entanto, é mais evidente em Mateus 11, 21, também lá em Lucas 10, 13, onde Jesus repreendia as cidades de Corazim, mencionadas somente neste versículo, e que Jesus faz essa repreensão, né? Betsaida, está lá em João 1,44, e Cafarnaum, seu centro de operações, que Jesus operou, está lá em Mateus 4,13. Por sua total falta de resposta, depois dele atuar no meio desse povo todinho, então Jesus teve, né? A força dessa condenação que Jesus fazia era porque o povo lá era uma espécie de autossuficiente, cheio de orgulho. Daquele povo pode ser, mediante a sua comparação com provável reação pública nas cidades antigas de Tiro e Sidom. Se o cidadão daquela cidade notoriamente ímpia, está lá em Isaías 23, o versículo todinho de Isaías 23, isso aqui é difícil de citar, porque o vídeo é curtinho, né? Então tá lá em Isaías 23, teria recebido a oportunidade semelhante de testemunhar seus poderosos sinais na presença do próprio Jesus, né? Então
lá eles tinham também uma espécie de indiferença espiritual, apesar de que, né, eu particularmente quando eu estudo, eu entendo aqui que aquele povo não tinha assim, não tinha a sabedoria que nós temos hoje em termos espirituais, né? Então a indiferença espiritual mais mortífera do que a violência, porque eles eram muito violentos e chegados à sensualidade. Em Mateus 18:7, a ausência de passagem, lá também em Mateus e Marcos 9:42 a 48, aí vai falar assim, ai deste mundo e tal, né? E dos homens em geral, tá no Lucas 17:1. Jesus prevê a inevitabilidade das tentações para o pecado, para a gente, né? Ele vai estar lá como se fosse assim a sandália do pescador, aquelas sandálias que causam tropeço. Então é nesse sentido que vai dizer aqui, né? E também para nós hoje, né? Porque nós vivemos no meio para testar nossa fé entre os crentes hoje. Nós estamos em 2020, né? Para ver o verdadeiro crente, onde diz que importa que haja entre nós, entre vós, está lá o heresias, né? Para saber se nós somos sinceros, se manifestamos o amor entre nós e tal. Isso está lá em 1 Coríntios 11:19. Mas mesmo assim permanecerá a responsabilidade de cada indivíduo por a sua salvação. A salvação é individual, viu? Então essas heresias que estão no nosso meio e tal, tem que acontecer, tá? Mas você vê que os bereanos, quando Paulo estava pregando, eles testavam, mesmo sabendo que era Paulo, que era conhecedor da palavra e tal, eles faziam o estudo minuciosamente. Então, coisa que nós hoje pouco fazemos, né? A passagem que ocorre em Lucas 11:42 ao 52 são denúncias aos ensinos dos escribas, coisa que está acontecendo no nosso meio hoje. Eu já falei que aqui nós não fazemos juízo de valores, viu? Então aqui é só estudo, né? Bem como as exposições das escrituras. Estavam tem umas questões lá reais de crença, de conduta. Foi a partir desta cidade que a adoração a Baal começou, viu? Então isso aí vem lá dentro de Reis, essa pendenga desse povo lá, né? Desde que Deus desembarcou no cativeiro assírio, eles, né, lá no Reino do Norte, babilônico, no Reino do Sul. Agora eu estou entrando, já dei a explicação acima, agora estou entrando mais na fundamentação teológica, né? Por meio de Jesus. Nunca foi exclusiva do judeu a salvação. Então a salvação veio para todo mundo, mas para os judeus tanto é que não aceitaram, né? Está lá em João 1:11, né? Mas sempre desde as primeiras promessas redentivas, inclusive de todos os povos. O salmista 84, no Salmo 87, o salmista já falava e declarava lá que chegará o dia em que o povo de Tiro e a circunvizinhança haveriam de usufruir as bênçãos messiânicas. Ele já estava falando sobre Jesus. Esta profecia já estava começando a se cumprir em Jesus, né? Desta região e por aí vai. A Bíblia ela menciona 69 ai, né? A cura das suas enfermidades, que Jesus estava mostrando lá, os milagres que ele fazia e tudo. E agora o próprio Senhor estava presente entre eles naquela comunidade, naquela localidade, né? Esses ais estão carregados de sentimentos de Jesus, assim, de compaixão, de dor, né? Uma tristeza profunda. E eles estão lá registrados nos seguintes versículos do livro de Mateus, lá no capítulo 23. Ele está no 23 todo, só vou citar o versículo. No 23:13, no 15, no 16 ao 22, do 23 ao 34, do 25, 26, 27 e 28. E também para finalizar, Mateus 23, do 29 ao 33. Também está lá em Lucas 11:47 a 48. Né? Então, esse vídeo está ficando muito grande e eu estou querendo terminar ele aqui. Para qualquer dúvida que vocês tiverem aí, só mandar uma pergunta no canal que a gente tenta responder, né? Apesar de que nós vamos tentar tratar mais assuntos de cunho teológico e mais profundo. É que essa pessoa, para não ficar travada e nós temos que aprofundar e navegar por águas mais profundas, né? Não ficar nesses detalhezinhos, porque esse detalhezinho de Tiro e Sidom não vai interessar pra gente. Quem vai julgar é Jesus. Ele já deu praticamente a sentença, né? E a Bíblia é toda falando sobre julgamento. Então isso aqui é pra gente mais saber, porque está na área escatológica. E é Jesus que vai fazer o seu julgamento, não somos nós. Então, mas é pra gente só saber e aprofundar. E adentrar as águas mais profundas. Então o intuito da resposta